Nós vamos dar prosseguimento à exposição de 1 Timóteo. Nós faremos a leitura do capítulo 3, do verso 1 até o verso 7. Você que trouxe a sua Bíblia pode acompanhar. Se você quiser acompanhar como será projetado, fique à vontade. Assim diz a palavra do Senhor. Fiel é a palavra. Camila, a gente está na Nova Almeida atualizada, por favor? Só para a gente seguir. Confere aí, porque a tradução está diferente. Sobretudo esse texto, se a gente não tiver na mesma... Isso aí. Fiel é a palavra. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra almeja. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, moderado, sensato, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, nem violento, porém cordial, inimigo de conflitos, não avarento. E que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Que o bispo não seja recém-convertido, para não acontecer que fique cheio de orgulho e incorra na condenação do diabo. É necessário também que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair na desonra e no laço do diabo. Qual é o pastor ideal? Se você pudesse ter o pastor do jeito que você quisesse, quais seriam as descrições desse homem? Alguns talvez poderiam começar dizendo, eu queria mesmo era uma pastora. Qual é a liderança espiritual que você gostaria de ter? Como que você entende que seria um pastor ideal? Talvez que pregasse muito bem, te visitasse semanalmente, outros mais reservados, que ele não me perturbasse nunca me chamasse para um gabinete. Outros talvez gostariam de ter aquele amigão, paizão, que te chamasse para comer junto, fazer lanche, viajar junto. Outros mais introspectivos talvez sentiriam que esse homem é muito invasivo. E não só o pastor da igreja, mas como você acha que deve ser a liderança da igreja? A igreja é composta por uma liderança. Como você acha que essas pessoas devem se comportar? Quais as características são importantes em sua vida? A verdade, meus irmãos, é que o número de pessoas que estão decepcionadas com a igreja e com Deus, não por causa de Deus, tampouco por causa da igreja, mas por causa de líderes, é muito grande. Então, essa pregação é maravilhosa, ela é muito importante para nós. O texto bíblico hoje é muito edificante, porque se você entende o que é uma liderança espiritual, o que é um pastor, se você tem as expectativas corretas, isso te livrará de colocar expectativas equivocadas, te livrará de homens que se colocam como pastores, mas não são pastores. Então, ter a expectativa correta é muito importante para que você não se decepcione e talvez entre para a lista dos desigrejados. Nosso meio evangélico brasileiro está cheio de falsos profetas. Saber muito bem o que é um pastor de verdade é fundamental para que você não seja enganado. No início do ano, o pastor Rafael trouxe um estudo na Escola Bíblica Única sobre isso, sobre o que é um pastor, segundo a palavra de Deus, e o que é um falso profeta. E esse texto nos ajudará, mais uma vez, a compreendermos essa questão. A verdade é que a Bíblia fala de uma forma muito direta sobre essas perguntas que eu falei para vocês. O apóstolo Paulo, depois de ter plantado a igreja em Éfeso, se retirou para outras viagens missionárias. Ele envia um jovem pastor, Timóteo, a quem ele tinha mentoreado, que tinha sido missionário juntamente com ele, para que fosse liderar aquela igreja, fosse o pastor presidente daquela igreja, pelo menos por um período. E naquela posição,
levantasse outros líderes espirituais da igreja, outros pastores, outros homens que pudessem liderar com ele, formando assim um colégio pastoral, um conselho pastoral, um presbitério. São todas palavras, sinônimos, que denotam essa coletividade de uma liderança espiritual para uma igreja local. Então, Paulo instrui Timóteo em quem deveriam ser os homens que deveriam liderar a igreja. Paulo, então, está ensinando para ele como que deve ser a liderança espiritual da igreja. Que esse texto quer nos ensinar, numa frase única, e hoje a gente começa com a grande ideia no início, é que a liderança da igreja deve ser composta por homens espiritualmente qualificados. A liderança da igreja de Cristo deve ser composta por homens espiritualmente qualificados. Então o texto diz no verso 1, fiel é a palavra. O que eu vou dizer agora é importante, é fidedigno, é digno de toda confiança. O que eu vou falar para vocês, Paulo está asseverando, é muito verdadeiro e importante. Primeiro, e de forma introdutória, se alguém deseja o episcopado, excelente obra almeja. A palavra episcopado vem da palavra episcopo. Aqui está uma palavra em português transliterada do grego, e se fosse traduzida, nós traduziríamos ela como bispo. Então, episcopo, episcopado, bispado, episcopo, bispo, são palavras que têm o mesmo significado da palavra que nós utilizamos mais hoje, que também é escriturística e neotestamentária, a palavra pastor. Em outros textos, nós vamos encontrar a palavra presbítero. Na verdade, no Novo Testamento, essa liderança espiritual da igreja, ela é mais chamada como presbíteros, em segundo lugar, bispos, e em terceiro e último lugar, a palavra pastor. São sinônimos. O bispo não é maior do que o presbítero. Em muitas denominações existem hierarquias dentro de uma liderança, mas não é essa a perspectiva bíblica. Essas são hierarquias feitas por homens. Presbítero, bispo e pastor, biblicamente, são termos sinônimos, que denotam a respeito dessa liderança espiritual da igreja. Então ele diz, se alguém deseja ser um episcopo, se alguém deseja o episcopado, se alguém deseja ser parte da liderança da igreja, e entende-se liderança da igreja como um aspecto, uma esfera espiritual, essa pessoa deseja uma obra excelente. Desejar isso é excelente, porque é bom que você tenha esse desejo de servir a igreja de Cristo, e o que você deseja também é excelente. Charles Spurgeon, considerado o príncipe dos pregadores, batista, londrino, ele disse que jamais se rebaixaria, largando o seu cargo de pastor do tabernáculo metropolitano, a igreja batista que ele pastoreava em Londres, para concorrer a um cargo no parlamento inglês. Na época que a Inglaterra era os Estados Unidos de hoje. Na época que a igreja dele tinha milhares de pessoas e a sua fama era notória em toda a Inglaterra, em um local e um contexto em que ministros do Evangelho já tinham ocupado posições, como décadas atrás é o contexto de Spurgeon, melhor, não. Mas é depois, né? Kuyper é depois. Kuyper é depois. Para vocês terem uma ideia, Abraham Kuyper, que era um ministro do Evangelho, um pastor holandês, veio a ser o primeiro ministro da Holanda no início do século XX. Então era comum naquele contexto. O próprio João Calvino, teólogo renomado, reformador, era um estadista e governador da cidade-estado de Genebra, que depois veio compor a Suíça. Então era muito comum que ministros do Evangelho abandonassem a sua posição pastoral para cumprir uma vocação na vida pública. Não como hoje, fazendo as duas coisas juntas, o que é incoerente e antibíblico. Mas Spurgeon tinha uma perspectiva mais excelente e entendia que era muito mais glorioso servir a Deus e a igreja como servo, como pastor, como presbítero e bispo, como um líder espiritual, do que servir a sociedade inteira como um membro do parlamento inglês. Então, nós vivemos hoje, meus queridos, um tempo muito difícil.
eu quero trazer aqui uma informação alarmante. Os dados da Ordem dos Pastores Batistas do Brasil revelam que uma minoria, uma porcentagem baixíssima dos pastores batistas do Brasil são jovens até 35 anos. No passado, adolescentes, quando projetavam suas vidas, buscavam o direcionamento de Deus e muitos ouviam o chamado do Senhor e partiam com 17, 18 anos para fazer uma faculdade de teologia, se prepararem, abrir mão dos recursos desse mundo e viver integralmente para o reino de Deus, vivendo pela fé, com muito ou com pouco, se deleitando na glória em servir a igreja de Cristo. Hoje, os tempos mudaram, a posição socioeconômica do brasileiro é diferente, o acesso à educação é muito maior, e os jovens projetam carreiras brilhantes. Poucos querem servir como pastores. E nós temos uma crise, porque qual é o indivíduo que quer servir como pastor batista hoje? É um indivíduo que viveu a vida inteira, está aposentado, e já sem a força da juventude, quer se candidatar ao ministério. E é bom que essas pessoas venham para o ministério, se nós precisamos de pastores e a seara é grande. Mas nós carecemos de jovens que não queiram recursos e segurança no mundo, mas queiram se lançar inteiramente no oceano de Deus e viver por fé, plenamente por fé. Isso é dramático, porque Deus sim chama homens mais experientes, aposentados, sim, Deus chama, como chamou o pastor Vantuir, e não há problema nenhum nisso, mas muitos não estão vindo para o ministério aposentados por causa de uma vocação, estão vindo para a complementação de renda. Muitos não têm a coragem de vir para o ministério porque querem segurança financeira, então dividem o ministério com o trabalho secular. E não há problema nenhum, como o pastor Carlos Alberto, os dois inclusive, que trabalham secularmente e servem como pastores. Deus também direciona pessoas nesse sentido, mas temos que sim perceber como é danoso pessoas que são chamadas por Deus para servir de tempo integral e dão ao Senhor somente uma parte e dizem: ah, Senhor, eu vou te servir, eu até posso ser um pastor, mas eu não tenho coragem de largar tudo. E isso é danoso, porque conversando com um grande líder aqui do estado de Minas Gerais, ele me mostrando alguns dados, que todos os seminaristas do grande seminário batista de Belo Horizonte, a maioria dos alunos não querem ser pastor de tempo integral, não querem ganhar pouco, e não querem esperar o tempo de Deus o sustentar e honrar com o salário um recurso mais apropriado. E o que eles estão projetando? Trabalhar secularmente e ser pastores. Agora eu pergunto a você, quem pode servir melhor? Um homem que é integralmente servo da igreja ou alguém que tem que dividir o tempo, não só com a família, mas também com o trabalho secular? Isso gera igrejas que naturalmente estarão enfraquecidas, porque as suas lideranças estão envolvidas em tantas questões. Isso faz com que a igreja não se desenvolva e impossibilite que honre esse indivíduo integralmente. E aí entramos num ciclo de igrejas fracas que não podem sustentar pastores, justamente porque os pastores não se lançam em fé para ver os frutos do seu trabalho e depois poderem ser sustentados de uma forma mais íntegra. Então, há uma crise da vocação pastoral em nossos dias. Os nossos jovens que no passado sonhavam em servir como pastores e missionários, a verdade é que nos dias de hoje não querem mais saber disso. Fiel é a palavra, se alguém deseja o episcopado, excelente obra almeja. Quero dizer aos homens que aqui estão, aos jovens que aqui estão, aos homens de toda a idade, não tem glória maior nesse mundo do que servir ao Senhor como um líder espiritual na igreja. Seja como um pastor presidente, seja como um pastor auxiliar, seja como um pastor de tempo integral, seja um pastor de tempo parcial, seja como um líder espiritual da igreja, sem a consagração oficial, mas compondo um corpo de conselho pastoral,
em outros círculos, compondo um presbitério. Essa é a maior honra que alguém pode ter aqui na terra dos viventes. Nós precisamos valorizar isso, nós precisamos honrar isso, nós precisamos fomentar isso, e nós precisamos orar por isso. Inclusive, Jesus já tinha dito isso. Ele falou: orem para que o Senhor envie mais trabalhadores para a seara, porque a seara é grande e os trabalhadores são poucos. Se já eram poucos no tempo de Jesus, meus irmãos, quem dirá nos dias de hoje? Aqui no Sudeste Mineiro, nós temos pouco mais de 100 pastores batistas. Eu não sei se eu fui o mais novo a ser consagrado na história, eu não tenho essa informação, mas eu fui consagrado com 21 anos. Eu terminei o ensino médio, fui fazer filosofia na Federal e teologia à noite. Fazia 2 faculdades, larguei a filosofia no meio, só terminei no Paraná anos depois e me formei em teologia, me dediquei, por isso larguei a filosofia, ao estágio na igreja, passando o dia na igreja, quase dormindo na igreja, para aprender, para crescer. Fui consagrado aos 21 anos de idade. Talvez um dos mais novos, certamente, a ser consagrado aqui na região. E hoje, com 33, se não me engano, eu sou o segundo pastor mais novo. Só existe um mais novo que eu, que foi consagrado depois. Nós vivemos em um tempo onde as pessoas não acreditam que é uma excelente obra servir no ministério pastoral. Inclusive, é dramático, mas eu já vi pastores dizendo que meu filho nunca seja pastor, que eu não quero que ele passe o que eu passo. Isso é triste, isso é dramático. Nós precisamos entender, meus irmãos, que servir numa liderança espiritual é honroso, é excelente. E mais, homens estão sendo chamados para servir como diáconos, para servirem como líderes espirituais, ainda que não consagrados como pastores oficiais de uma igreja, e têm rejeitado, porque nós estamos em um tempo de omissão, um tempo de individualismo, um tempo onde as pessoas não querem se doar e servir ao Senhor, porque ser um líder espiritual numa comunidade não traz benefícios na terra, somente na eternidade, e as pessoas não querem isso, elas querem ter tempo para trabalhar, ganhar dinheiro, viajar, e a obra do Senhor em último lugar. Excelente obra, meus irmãos, é o ministério pastoral. Digo uma verdade para os irmãos: Deus nos concedeu o pastor Rafael para servir aqui a juventude. Quantos nomes foram avaliados, quantas vírgulas nós vimos, quantas incertezas e medos, porque muitos dos que estão sendo formados hoje são formados numa perspectiva muito equivocada, de forma, meus irmãos, que nós precisamos orar para que Deus levante no nosso meio jovens, adolescentes que vão nos suceder, porque nós passaremos e essa igreja ficará até o dia que Jesus irá retornar para buscá-la. E se Jesus não vier logo, eu passarei, e todos esses pastores, pastor Vantuí, pastor Ubiratã, os 2 Carlos, o pastor Rafael, o pastor Sérgio, nós não estaremos aqui, o pastor Tiago, e será necessário que sejam levantados aqui adolescentes, jovens, crianças que vão se tornar os pastores dessa igreja. Por quê? Se não forem formados, forjados aqui, com essa visão escriturística que nós temos, dificilmente a igreja encontrará outro pastor. Não que eu seja excelente, mas a minoria, o remanescente, fiel, que tem essa perspectiva de centralidade da Escritura, é muito pouco. É só Deus para mover o coração de uma pessoa a quilômetros de distância, porque certamente já está servindo em outro lugar. Então a igreja precisa valorizar o trabalho pastoral. Piadinhas infames. Pastor não faz nada, pastor está bem. As pessoas acham que o labor pastoral se resume a dar show no púlpito. Isso aqui não é picadeiro. Nós não estamos aqui em busca de holofote e nem estamos fazendo isso porque não tínhamos mais nada para fazer. Pastor Rafael, inclusive é formado em Direito pelo FJF, inclusive ele era da Segurança Pública, da Polícia Militar de Minas Gerais, ele largou tudo. Quando eu escolhi fazer filosofia pelo PISM,
Eu tinha nota para passar em qualquer faculdade, só medicina que eu não passava. Eu não fiz outra coisa porque Deus tinha me chamado para ser pastor. Não tem ninguém aqui perdendo tempo. E eu poderia falar dos outros, mas começar a falar dos outros e da capacitação dos outros são ainda mais excelentes que nós. Nós fazemos isso porque é uma excelente obra, mas é necessário que o bispo seja irrepreensível. Então, depois de fazer essa introdução, ele vai agora trabalhar marcas que são fundamentais, vitais, e aqui você preste atenção, porque é conhecendo isso que você não será devorado por lobos devoradores, ovelha do Senhor. É conhecendo isso que você fará a diferença entre um lobo e um pastor de ovelhas, entre um mercenário, usurpador e alguém que é realmente enviado por Deus. Porque não é o sorriso, a retórica, a oratória que fazem de um homem um bom pregador ou um bom pastor. As pessoas às vezes falam, fulano de tal é um excelente pregador. Não prega a Escritura, é um grande dominador da retórica, da persuasão, de linguagem e programação neurolinguística. Saber fazer as pessoas chorar não faz de um homem um grande pregador. Ser alguém que sabe liderar e fazer gestão de pessoas e projetos não fazem de um homem um bom pastor. Não necessariamente, porque é necessário que o bispo seja, e aqui ele traz 4 características, 4 marcas, 4 avaliações que um homem precisa passar para ser um pastor. Primeiro, que ele seja irrepreensível. Pulo o esposo de uma só mulher, porque falaremos disso daqui a pouco. Moderado, sensato, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho nem violento, porém cordial, inimigo de conflitos, não avarento. Meus irmãos, líderes espirituais da igreja precisam ter caráter. Porque sim, esse texto está falando para episcopos, para pastores, mas está falando também para homens que não serão consagrados como pastores, mas vão servir a Deus como presbíteros, como aqueles que vão ajudar e auxiliar na liderança pastoral, sendo assim líderes espirituais na igreja. Esse texto também nos ensina a todos. Isso aqui não é só para que você saiba ver o que é um pastor e o que não é um pastor, mas tudo isso aqui são virtudes cristãs que é esperada de todos nós, homens e mulheres, e de todas as idades. A questão é que, se você não tem todas essas virtudes, você está num processo de caminhada, a misericórdia de Deus vai te acompanhando. Agora, se você deseja servir como um líder espiritual na igreja, ser um líder de ministério, ser um diácono, falaremos mais disso semana que vem, ser um pastor, não há misericórdia de Deus aqui. É fundamental, é necessário. Sem essas 4 marcas que o texto vai trabalhar aqui, você não pode ser um líder espiritual, você não pode ser um líder de ministério, você não pode ser um pastor, tampouco um pastor. Você não pode ajudar espiritualmente na liderança da igreja. Então, todas essas palavras formam, e outras poderiam ser acrescentadas, o conceito de caráter. Ser irrepreensível não significa ser perfeito, obviamente, porque seria uma contradição da existência humana. Ser irrepreensível significa que não haja na vida desse indivíduo um pecado latente, gritante, onde todo mundo pode olhar e falar, aquele pastor é isso. Porque é mesmo. Não pode. Temos que ser irrepreensíveis. Aquele líder de ministério, aquele líder da igreja, precisamos ser irrepreensíveis, não podemos ter pecados constantes. E são constantes porque não há arrependimento. Então, líderes espirituais e pastores pecam, óbvio, todos os dias, mas temos que nos lavar todos os dias e não permitir que esses pecados sejam uma constante na nossa vida. Moderado, sensato e modesto. 3 palavras que são quase que sinônimos. Paulo usa essas 3 palavras para descrever um homem que tem um caráter equilibrado. Então, se é um apóstolo Paulo, colérico, determinado, que não tem paciência para os outros, um Pedro, sanguíneo, extrovertido, falador, que fala mais do que deveria falar, precisam controlar o seu temperamento para que se tornem homens moderados, sensatos, modestos, ou seja, equilibrados. E se são homens mansos e tranquilos, como Abraão, como João, um melancólico que deitou no ombro de Jesus,
não podem ter esse temperamento passivo que vai prejudicar o exercício do ministério, mas precisa equalizar e ter um equilíbrio moderado, sensato e modesto. Um homem equilibrado, um homem que você olha, e esse cara é louco, nossa, pastor é meio doido, tem alguma coisa errada, descompensado, tem os picos de algumas situações, não pode, tem que ter uma vida minimamente equilibrada, olhar e falar, uma pessoa do bem, uma pessoa correta, uma pessoa dentro da linha, não é 22, não tem pino solto, essa é a ideia, porque tem pastor que a gente conhece, que você duvida até da sanidade psíquica do indivíduo, quem dirá ser um pastor da igreja, e temos aos montes, gente. Psicopatas, então, adoram essa posição. Eu conheço homens que são intitulados pastores, que para mim são psicopatas. Porque excelente posição para devorar ovelhas. Para ter poder. Pessoas com transtornos psíquicos, de megalomania. Gostam de poder e glória. Então buscam essas posições. Moderado, sensato, modesto e hospitaleiro. Outro dia eu chamei um irmão para ir na minha casa, para a gente comer junto, e ele quase chorou na refeição. Mais de tantos anos que eu sou membro de uma igreja, e o pastor, nunca nenhum pastor me chamou para ir na casa dele. Eu falei, eu fico triste, eu queria ter convidado todos os irmãos, mas aí eu vou à falência. A não ser que os irmãos aceitem lá comer pipoca e água. Aí a gente consegue, porque a gente gosta de receber bem. Mas sempre que eu posso, eu convido, eu gosto de cultivar, brigo para receber os missionários na minha casa. O pastor tem que ser hospitaleiro, por quê? É dentro da casa que a gente vê. O Queiroz foi lá em casa essa semana me ajudar com a mudança, a Beli foi lá, viu, é meio bravo lá, eu e a Aline, confusão de caixa, de problema. É quem eu sou. A casa da gente revela quem a gente é. Dentro da nossa casa não tem máscaras. Ali as máscaras caem, e a gente é quem a gente é de verdade. Por isso o pastor precisa ser hospitaleiro. O pastor precisa ser apto para ensinar. Ou seja, a sua vida traz coerência com o ensino. Se ele não tem uma vida coerente, como que ele vai ensinar o que ele não vive? E também tem que ter minimamente a condição de ensinar. É por isso que, para ser pastor batista, o indivíduo passa por um exame oral de Bíblia, de teologia, que pode durar horas, onde ele é perguntado sobre várias questões, ele tem que responder tudo, e no mínimo 7 pastores têm que estar presentes, fazendo perguntas, e depois há uma votação para ver se o indivíduo pode ou não pode ser pastor. Tem que ter a mínima condição de ensinar a Escritura. Não dado ao vinho. Pastor não pode apreciar bebida alcoólica, porque ninguém vira alcoólatra bebendo água. Existe uma denominação no Brasil que os pastores amam beber. E sempre que eu estou com eles, eles apreciam a bebida. E é interessante que eles ficam chateados porque nós não bebemos. E nos chamam até de puritanos, no sentido negativo da palavra. Os puritanos foram, na maior parte, heróis da fé. Porque imagina, com tanto problema que um pastor carrega, na sexta-feira ele começar a beber um vinho para relaxar. Só que o problema na vida do pastor é de sexta a sexta, não tem pausa. A chance do indivíduo se tornar um alcoólatra é muito grande. Então o pastor sublima o problema no joelho no chão, não é com cachaça na mão. Pastor não pode ser dado ao vinho. Pastor não pode ser dado ao vinho. É brincadeira. A gente faz brincadeira, mas é fato e verdadeiro. Irmãos, muitos pastores cada coisa que a gente passa e cada coisa que a gente não sabe se pode falar na pregação, né? O negócio de estar sendo gravado é um perigo. O pastor falou para mim, vai lá em casa, tal, vou te dar um chá gelado maravilhoso. Eu falei, chá gelado? Nunca, negócio de chá gelado? Você vai ver. Os irmãos já entenderam. Eu falei, não, meu irmão, coquinha para mim tá bom demais. Não aprecio. Então isso é complicado, isso é triste. Está escrito, não pode ser dado ao vinho, ou seja, todas as bebidas alcoólicas.
não pode ser violento. Naquele tempo era comum a agressão muito severa às mulheres, né? E como a gente vê até no dia de hoje, mas aquilo era uma coisa muito cultural, então não poderia ter essa agressão a filhos, a esposa, né? Não pode ser uma pessoa violenta, não pode ser uma pessoa violenta, porque a verdade é que nós somos homens, e se você não sabe se controlar, muitas vezes você é colocado em situações que a agressão física fica numa linha muito tênue e muito próxima de ocorrer. Por algumas vezes eu fui ameaçado de ser agredido fisicamente. E se eu fosse uma pessoa violenta, o que o violento faz? Ele não espera ser atacado, ele parte para o ataque. Então, no exercício pastoral, por estar fazendo as coisas do jeito de Deus, já fui ameaçado de ser agredido. Então, tive que me controlar, esperar que Deus tivesse misericórdia da minha vida e não acontecer nada de ruim. Mas se eu fosse uma pessoa violenta, o que o violento pensa? É melhor eu começar do que ele. Melhor eu finalizar do que acontecer alguma coisa comigo. Então, é importante ter esse autocontrole. Ao contrário dessa violência física e que vai emanar também essa violência verbal, pessoas sempre arrumando confusão, brigando, agredindo os outros com palavras, ao contrário disso, cordial, educado, inimigo de conflitos. Eu fico impressionado, quantas pessoas chegam para a igreja, não, porque o pastor xingou, porque o pastor me esculachou. É um negócio... Acontece muito, a pessoa chega para conversar com o pastor e falar que vai sair da igreja. O pastor acaba com a vida da pessoa. Outro dia um irmão me procurou, falou, pastor, fiquei na pandemia muito tempo sem vir à igreja, e eu chego aqui, tem muita gente nova, eu não estou me encontrando, quero ir para outra igreja. Ele todo sem graça, com medo. Falei, meu irmão, eu estou aqui para te abençoar. Te abençoei quando você chegou, estou aqui para te abençoar, orar por você, te ajudar a encontrar uma nova igreja. Ajudei ele a encontrar uma nova igreja, porque nós todos somos servos, subalternos. Todos vocês são ovelhas do sumo pastor, que é Jesus. Então esse curral não é meu. Eu estou aqui para servir. Se Jesus quer te colocar debaixo do cuidado de outro, meu papel é como pastor acompanhar você enquanto ovelha, até você tiver cuidadinho, protegido no outro lugar. Então eu falei com ele, pode ficar tranquilo, meu irmão. Vai na paz, vai na bênção do Senhor. A gente não pode ter violência com as palavras, ainda que a firmeza muitas vezes é necessária, e não confundamos violência com firmeza. Não avarento. Pastor que gosta de dinheiro dá problema. E aqui eu quero dizer algo para a glória de Deus. Você que não é parte de uma igreja batista, e até você que saiba que aqui funciona de forma correta, a igreja batista é maravilhosa nesse sentido, porque quem decide o salário do pastor é a igreja. Numa assembleia administrativa, onde os membros, tipo aquela reunião do seu condomínio, só que espiritual, os membros da igreja, uma democracia direta, decidem quanto que o pastor vai ganhar, se vai ter rebaixamento de salário, aumento de salário. Aqui tem uma diretoria eleita com 2 tesoureiros, aqui tem uma comissão de finanças para fazer auditoria interna, aqui em toda igreja que seja verdadeiramente batista. Pastor não põe a mão em dinheiro. Eu não sei quem dá dízimo, quem não dá dízimo, isso é com a tesouraria. Isso não é uma coisa que eu construí, isso é a tradição batista, e que coisa boa. Porque em outros lugares o pastor paga a conta e o resto é dele, verdadeiros negócios. Graças a Deus pelo que Deus tem feito em igrejas sérias como a Batistas e algumas outras, onde o pastor não põe a mão em dinheiro. Não pode ser avarento, não pode ser amante do dinheiro, porque Paulo mesmo vai dizer a Timóteo aqui na frente que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Ter dinheiro não é pecado, use o seu dinheiro para a glória de Deus. Agora, se você ama o dinheiro, se você é avarento, aí está a raiz de todos os males. E aqui é uma aplicação importante, porque alguns homens, se recebessem dinheiro, gostariam de ser pastores, gostariam de servir como líderes espirituais na igreja. Mas porque muitos são chamados a servir na voluntariedade, não querem. E meus irmãos, muitos não querem mais justamente por essa questão financeira, porque geralmente o pastor ganha pouco. Em outras denominações existe piso salarial, na igreja batista não, cada igreja é autônoma nessa administração, cada igreja é uma realidade. Quando eu estava na Jordânia, e eu não falo isso para vanglória, mas para que os irmãos entendam do que a gente está falando,
Eu tinha um sustento da Junta de Missões Mundiais e voltei ao Brasil por um direcionamento de Deus, sem saber para onde iria, ainda que Deus já tivesse falado ao meu coração. Aquilo se confirmou e nós assumimos aqui o pastorado da Igreja Batista. Eu tinha 10 anos de ministério pastoral. Voltei de lá falando 4 idiomas fluentemente, 2 graduações, 3 pós-graduações. Cheguei aqui, entrei num mestrado nos Estados Unidos, que parei porque a minha mulher ficou grávida, para ganhar o menor salário da minha vida. Pastor Vantuí, alguma vez eu reclamei, pastor? Se reclamei, pega o microfone e fala. Porque eu sabia que era o melhor que a igreja podia me dar. Então eu recebi aquilo com a maior gratidão de todas. Porque humanamente eu era um profissional no auge. Mas, espiritualmente, Deus me queria aqui. E graças a Deus, a igreja fez um primeiro reajuste, logo em seguida, depois um segundo, e hoje a igreja tem um plano de sustento ministerial, e eu sou muito abençoado por essa igreja, tenho uma gratidão tremenda por essa liderança, pela igreja que votou todas as coisas. Hoje não ganho o menor salário da minha vida, graças a Deus, Deus tem me sustentado através dessa igreja, tem um sustento digno, para a glória de Deus, e louvado seja Deus pela sua vida que contribui. Porque tem gente que vai à igreja e a pregação é horrível. Vai ser horrível, porque o cara não tem tempo para preparar. É porque há sustento que a gente se prepara e traz um alimento sólido. Então, o pastor não toma decisões na sua caminhada ministerial. Alguém não decide servir na igreja por liderança pensando em dinheiro. A gente nunca pensa em dinheiro. Não pode pensar em dinheiro. A gente toma as decisões baseadas no direcionamento de Deus. É isso que falta nesse tempo. Pastores que não sejam profissionais, mas que sejam espirituais, que sejam conduzidos pelo Espírito de Deus, que os chamou para o ministério, e que fazem o que Deus quer, para ter muito sustento, para ter pouco sustento, para poder ter um plano de saúde, para ir para a UPA, não importa, porque o médico dos médicos é o Senhor, porque quem cuida é o Senhor. Essa é a primeira marca de um líder espiritual, de um homem, a qualificação primária para alguém ser um pastor, caráter. A segunda, o texto bíblico diz, esposo de uma só mulher, verso 2. Depois o texto bíblico diz que governe bem a própria casa, verso 4, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito, pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? A segunda marca fundamental na vida de um líder espiritual da igreja é a sua vida familiar. Precisa se passar no crivo da família. Num ambiente secular, a sua família, a sua vivência familiar não é determinante para a sua profissão. Mas no âmbito pastoral é fundamental. Começa com o casamento, marido de uma mulher só. Existem pelo menos 4 interpretações desse texto. A primeira é que esse homem, quando ele fica viúvo, ele nunca mais pode casar de novo, porque ele precisa ser marido de uma única mulher. Não é isso que nós entendemos. Outros dizem que marido de uma só mulher é uma palavra contra a poligamia. Também não acreditamos isso ser o sentido original do texto, porque naquele tempo a poligamia não era comum, como fora num passado ainda mais remoto. Então, dificilmente Paulo estaria falando daquilo, ainda que talvez pudesse ter esse sentido no final das contas. Uma outra possibilidade é que marido de uma só mulher signifique que o homem seja fiel à sua esposa. E é óbvio que ele precisa ser fiel à sua esposa, mas não entendemos que marido de uma só mulher signifique que ele seja casado uma única vez. E em caso de viuvez, ele pode se casar ou não, mas em caso de um processo de divórcio, que ele não se case de novo. Por quê? Imagine você o constrangimento de chegar numa crise conjugal para se aconselhar com um pastor e o pastor dizer para você, Deus vai fazer um milagre no seu casamento. E depois alguém te manda um WhatsApp, mas o pastor lá é a terceira esposa dele. Se Deus não fez milagre na vida do pastor, vai fazer na minha? Deixa isso para lá. O que acontece na prática. Quantas questões existem, não em todos os lugares, não em todas as circunstâncias, óbvio, mas quantos constrangimentos existem? Que o indivíduo que teve uma família, tem outra, o filho está com a mulher. Você imagina esse constrangimento?
Essa aqui é minha esposa Aline, irmãos, mas aí o pessoalzinho do passado chega, aí o filho quer a pensão mais alta, olha o embaraço. Então não é que essas pessoas não vão para o céu, não é que elas não vão ser usadas por Deus. Irmãos que estão recasados vão ser usados pelo Espírito de Deus, têm a mesma graça, o seu casamento é legítimo pelo sangue de Jesus, tudo isso é verdadeiro. Mas para a posição que exige tanto, é necessário esse casamento único, fiel, e que a criação dos filhos seja com disciplina, com todo respeito, pois se alguém não governa bem a própria casa, como é que vai governar a igreja de Deus? É óbvio. Isso não significa que os filhos têm que ser convertidos, porque quem salva é Deus e cada um tem um tempo. Agora, se eu tenho uma filha como eu tenho de 8 anos e ela diz, eu não vou na igreja hoje, que eu quero ficar vendo desenho, e eu deixo, eu estou desqualificado. Mas isso acontece. Acontece na vida de famílias de gente que não é pastor e na vida de pastor. Isso está errado. Então, enquanto o filho estiver debaixo do seu teto, a conversão depende do Senhor. Mas disciplina e respeito é fundamental. Isso é óbvio. Se os seus filhos não te respeitam, se você não consegue controlar os seus filhos, como que você vai controlar outras pessoas? Então, tem um crivo aqui na família que aponta a capacidade de liderança e de gestão do indivíduo, porque ele se não sabe liderar a esposa e os filhos, como que ele vai liderar a igreja de Deus? Então, a família precisa ser minimamente uma família equilibrada, senão o indivíduo não pode servir como pastor. É óbvio que o filho do pastor é gente, é humano, faz coisas erradas e peca como qualquer filho de qualquer outro. Inclusive, a gente não pode ter esse tipo de brincadeira e piada. Ah, porque é o filho do pastor, é bagunceiro. Isso é do diabo. Isso é do diabo. Isso faz mal para o coração do pastor e isso gera um peso na criança. Inclusive, meus filhos ainda não são regenerados, não são crentes. Para olhar para a vida ilibada, olha para mim, que sou cristão. Eles não são regenerados ainda. São pecadores como os filhos dos irmãos. Não permito que coloquem peso sobre os meus filhos. Agora, permito sim que avaliem a minha vida. Eu sou um pai omisso. Eu deixo meus filhos fazerem o que quiserem. É eles que mandam na casa? Me tirem desse ministério. E isso se aplica a todos os outros pastores. Meus irmãos, terceira marca. 6. Que o bispo não seja recém-convertido, para não acontecer que fique cheio de orgulho e incorra na condenação do diabo. Aqui está a marca da igreja. A igreja tem que olhar para o indivíduo que se candidata, o indivíduo que está sendo indicado. A igreja precisa avaliar. Ele é espiritualmente maduro, ele é um recém-convertido, já tem 10 anos de crente, mas é um nanico na fé, se comportando como um novo convertido. Não pode concorrer, não pode ser um líder espiritual. As pessoas têm essa ideia, o cara chegou, o cara é articulado, vamos pôr ele para ser líder na igreja, vamos pôr ele para ser líder de ministério, ele vai pegar um cargo, ele vai pegar uma função, isso não é de Deus. Novo convertido tem que aprender, tem que servir com tranquilidade. Por quê? O poder mexe com a cabeça das pessoas. O poder enlouquece. O poder mostra quão terrível nós somos. Então, pessoas que são nanicas espirituais ou são historicamente novas convertidas, não podem ter essa posição, não podem galgar a liderança espiritual. E quem determina isso é a igreja. Então, a primeira marca é o caráter, a segunda marca é a família e a terceira marca é a percepção e avaliação da igreja. E a quarta e última, 7, é necessário também que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair na desonra e no laço do diabo. É interessante que no verso 6 ele fala, não ser novo convertido, para não incorrer na condenação do diabo, ficando cheio de orgulho. O diabo, cheio de orgulho, quis ser igual a Deus e foi condenado por isso. Então, o novo convertido, diante do poder, ele vai ficar cheio de orgulho. Isso é um perigo. Então, no verso 7, ele fala para não cair na desonra e no laço do diabo. O diabo cria um laço para o indivíduo que está galgando uma liderança espiritual e ele é acusado pelas pessoas de fora da igreja por ser isso, por ser aquilo, porque realmente ele foi no passado. Então, é importante que o indivíduo que se converta agora, ele caminhe com Cristo um tempo, e tudo aquilo que ele foi, fique claro no processo histórico que ele não é mais. Então eu conheci uma história dessa, lá em Foz do Iguaçu, um indivíduo que era terrível, o seu testemunho na sociedade, em todas as áreas, ele se converte rapidamente e abre uma igreja, literalmente abriu uma igreja.
que é isso que ele fez, não plantou de forma espiritual. E ele abriu aquela igreja. E os membros da minha igreja que conheciam ele, onde eu servia, não minha, do Senhor, falaram: Ricardo, esse cara, ele é um picareta, ele é isso, ele é, a lista era extensa. Talvez não fosse mais. Porém, ele não tinha o respeito dos de fora, da sociedade. E aí caía no laço do diabo, porque uma armadilha de Satanás, qual é? De cair na desonra. Porque o indivíduo não é respeitado na sociedade. Pode ter nome sujo, não pode ter pendência na justiça. Quantas vezes, quantos aqui não conheceram pastores com pendência na justiça? E aí, às vezes é uma pendência legítima, às vezes ele não é culpado, mas se tem, o que você pensa? Eu não preciso nem dar exemplo, você já entendeu. Às vezes o indivíduo é até uma vítima de uma situação, às vezes, coitado, perdeu o sustento, o nome ficou sujo por uma questão legítima, uma situação triste, mas as pessoas não querem saber. Então é importante passar nesse crivo da sociedade, dos de fora. Inclusive, para ser pastor batista, uma das coisas é isso. Antecedente, bom testemunho, não pode ter nada na justiça, não pode ter nome no Serasa, não pode ter nome no SPC, tem que entregar toda essa documentação. Porque imagina um credor chegar à porta da igreja, correspondência, ligações, que embaraço. Meus irmãos, a liderança da igreja deve ser composta por homens espiritualmente qualificados. Tem que ter caráter, tem que ter família ajustada, tem que ter o reconhecimento da igreja e o reconhecimento, a aceitação mínima da sociedade. Eu concluo dizendo aos irmãos, cuidado com falsos profetas. Falso profeta não é só aquele homem que pega a Bíblia, deturpa ela para roubar o seu dinheiro. Você precisa entender que quando nós estamos falando para ter cuidado, nós estamos falando desses homens corruptos e terríveis, que de longe você vê que é mal, mas nós estamos falando também de homens que estão no nosso meio, mas não têm todas essas marcas na sua vida. E é por isso que as igrejas estão enfraquecidas, porque alguns homens já deveriam ter entregue o ministério, porque deixaram de estar qualificados, foram no passado e não estão mais no presente. E aí deveriam ter entregue o ministério, não entregam o ministério e começam a trazer dificuldades a médio e longo prazo. Então nós devemos honrar e respeitar pastores segundo a palavra de Deus e evitar falsos mestres, falsos profetas e homens que têm essas dificuldades. Inclusive, eu solicito isso. Muitas pessoas falam, pastor é isso, pastor é aquilo. Pastor não é nada disso. Pastor é isso aqui que está escrito no texto. Inclusive, quando você estiver num lugar que as pessoas estiverem falando, fala, meu amigo, se eu te falar, isso aí não é pastor não, isso aí a Bíblia chama de falso profeta. Pastor é isso aqui, abra, mostra para a pessoa na Bíblia e fala que você conhece gente assim, convida para vir na sua igreja. Agora, se algum dia você achar que eu ou um dos pastores da igreja não estão passando esse crivo, nos tirem da igreja na assembleia. Levem a proposta, mostrem na Bíblia que nós não estamos qualificados e nos tirem da igreja. Não sejam omissos. No momento que nós não tivermos essas qualificações, não estamos aptos mais para servir a igreja do Senhor. E você que não é membro de uma igreja ainda, escolha bem a sua igreja. Respeite pastores de Deus, cuidado com homens que não estão qualificados. E não só use essa pregação para avaliar os seus líderes espirituais, mas tome tudo isso como uma verdade na sua vida, porque todo crente tem que ser hospitaleiro, todo crente tem que ser moderado, todo crente precisa ser esposo de uma mulher só e ter fidelidade conjugal, todo crente não deve apreciar bebida alcoólica, todo crente tem que cuidar bem da sua casa, todo crente tem que ter bom testemunho dos de fora, todo crente tem que ser espiritual. Então, se você não tem uma dessas marcas aqui, a graça de Deus vai te ajudar a você a alcançar. Se eu não tenho uma dessas marcas, eu não posso mais ser pastor. Mas o ideal de Deus é que todos nós sejamos crentes espirituais e maduros nesse tanto, e que todos os líderes da igreja estejam espiritualmente qualificados. E é interessante, porque o texto bíblico diz maridos de uma só mulher, homens. E a gente explicou sobre isso na semana retrasada. Então há
denominações que vão contrário a isso na Escritura. E isso é algo que também precisa ser sempre lembrado. Que Deus tenha misericórdia de nós, pastores, que Deus tenha misericórdia da igreja do Senhor, e que vocês, como membros dessa igreja, só aceitem como pastor sobre vocês homens que estejam qualificados desse tanto. Se algum dia eu não estiver mais aqui, por qualquer motivo que for, num processo de sucessão pastoral, não sentem para traçar um perfil. Vocês não precisam disso. O perfil já foi traçado por Deus. Um pastor amigo nosso, aqui da cidade, desse perfil, não foi aceito em uma igreja porque ele não tinha filhos. E a igreja deliberou que o pastor tinha que ter filhos. Você imagina a boçalidade. Julgar se o indivíduo pode ser pastor ou não da igreja pelo número de filhos que ele tem. Eu possivelmente seria reprovado. 3 filhos, cara doido. Já vi pastor ser reprovado porque só tinha teologia, porque nos tempos de hoje a gente precisa de pastores capacitados. Tem que ter diplomas em várias áreas. Meus irmãos, o perfil do pastor para a igreja está aqui na Escritura. Se ele é alto, se ele é baixo, se ele é feio, bonito, se ele é magro ou gordo, se a voz dele é boa ou não, se ele fala bem ou não, se ele é eloquente ou não. Ele é apto para ensinar, ele está ensinando a Escritura. Existem muitos expositores fiéis à Escritura. Uns gritam mais, outros gritam menos. Uns nos agradam mais ou menos com a criatividade. Não é isso que nós devemos nos pautar, não é nisso. Nós devemos nos pautar. É apto para ensinar, está sendo fiel ao texto bíblico, que ele está falando, está no texto. É aqui que nós avaliamos. Vamos orar.